Flávio se recupera em 2 horas da narrativa do Intercept e a esquerda tenta judicializar. Bom, antes da gente mergulhar fundo nessa história, já aproveita e inscreva-se no nosso canal para continuar acompanhando nossas análises diretas e imparciais. Olha, hoje a gente vai destrinchar a mecânica de uma crise moderna, baseando a nossa explicação exatamente nessa premissa fortíssima que eu acabei de ler. Entender a lógica por trás de tudo isso é, sem exagero, absolutamente crucial para a gente sacar como funciona a gestão de danos e a sobrevivência política hoje em dia. E só para deixar claro, o nosso objetivo aqui não é tomar partido, tá? A ideia é analisar de forma bem fria os dados e a cronologia que essa fonte apresentou para a gente. Essa frase aí resume a alegação principal do material. Eles defendem que uma daquelas crises políticas com potencial devastador, sabe, daquelas capazes de implodir uma reputação e isolar um político da própria base, foi neutralizada num tempo recorde na internet. Foi tão rápido que, segundo a análise, os opositores simplesmente abandonaram o campo de batalha das redes sociais e mudaram a estratégia todinha para os tribunais. É uma afirmação e tanto sobre o poder de resposta instantânea, né? Bom, mas o que os dados realmente dizem sobre isso? Porque para sustentar uma tese de recuperação relâmpago dessas, a gente precisa de método. E a fonte original traz uma montanha de métricas. Relatórios de sentimento, rastreamento de menção positiva e negativa, cruzamento de pesquisas eleitorais, tudo isso com uma cronologia cravada nos minutos. Então, para a gente entender se essa teoria fica de pé, vamos montar esse quebra-cabeça peça por peça. O epicentro da crise, o vazamento do Intercept. Vamos dar uma olhada em como essa tempestade começou. A raiz de todo esse problema foi um vazamento explosivo. O site The Intercept publicou áudios que mostravam o senador Flávio Bolsonaro em contato direto com o banqueiro Daniel Vorcaro. O assunto da conversa era um pedido de ajuda financeira para produzir um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas aí que está o grande ponto de atrito, e o que realmente gerou a crise apontada por jornalistas como a Vera Magalhães. Acontece que inicialmente o Flávio negou que conhecia o Vorcaro. E, gente, na política, quando a imprensa aponta uma contradição direta, o estrago costuma ser muito pior do que o ato em si. A narrativa de que ele tinha mentido estava formada. O acordo de confidencialidade, explicando a contradição, é exatamente a partir desse ponto que a defesa começa a agir. A justificativa que a fonte apresenta é, no mínimo, fascinante do ponto de vista estratégico. Eles argumentam que aquela negativa inicial não foi uma mentira ou um desespero, mas sim o cumprimento de um contrato de confidencialidade. Um acordo de sigilo tem um peso jurídico enorme, e quebrar isso pode gerar multas pesadíssimas. A tese aqui é que o senador foi pego de surpresa pela matéria e, por causa desse documento, ele simplesmente não podia admitir o contato naquele primeiro momento. Ele teria escolhido absorver a pancada política inicial da contradição, em vez de cometer uma violação de contrato. Tá, mas e o dinheiro? A produtora também disse que não tinha recebido nada do banqueiro. Aí o argumento traça um caminho super técnico. O dinheiro do Vorcaro não foi transferido diretamente para eles. Primeiro ele foi para um fundo de investimentos lá nos Estados Unidos, só depois, num segundo momento, esse fundo repassou os valores para Go Up Entertainment, que é a produtora. Então, tecnicamente falando, a produtora não mentiu, não teve transferência direta. Essa diferença entre financiamento direto e indireto é a chave da defesa. E tem um detalhe na linha do tempo que muda tudo nessa defesa. Segundo a fonte, quando as conversas aconteceram, o Vorcaro era conhecido no mercado só como um banqueiro com problemas financeiros, prestes a quebrar. Ele não tinha acusações criminais. Aquela investigação de fraude envolvendo ele só se tornou pública bem depois, no dia 18 de novembro. Ou seja, o material ressalta que o pedido de ajuda foi feito muito antes de qualquer suspeita criminal existir, o que, segundo eles, tira o peso moral da conversa. A recuperação em V, sentimento nas redes sociais. Agora a gente vai ver o estrago que isso fez na internet. Olha esses números, é uma verdadeira queda livre. Antes do áudio vazar, o senador estava ali no equilíbrio, 45% de menções positivas e 43% negativas. Quando a notícia começou a rodar no WhatsApp, as positivas já caíram para 32% e as negativas pularam para 57%. E a coisa foi ladeira abaixo até o final da tarde de quarta-feira, quando a rejeição bateu impressionantes 84%. É um número assustador, uma crise monumental instalada nas redes. Mas é aqui que a tese atinge o seu clímax. O número é 2. Exatamente 2 horas. A fonte afirma que às 4 da tarde, o Flávio publicou um vídeo explicando toda aquela história do contrato de confidencialidade, da linha do tempo e do fundo de investimentos. E a partir desse exato segundo, levou apenas 2 horas para o sentimento digital começar a reverter com força total. É o que eles chamam de recuperação em V. A reputação despenca, bate no fundo do poço e volta a subir numa velocidade absurda. Tudo impulsionado pela própria base. E no meio desse furacão, sobrou até fogo amigo. O governador Romeu Zema, que é um aliado, resolveu criticar o Flávio bem no pico da crise, antes daquela defesa das 16 horas se espalhar.
Sabe o que aconteceu? A base digital conservadora, que abraçou a defesa, puniu Zema pela precipitação. As menções negativas dele saltaram de 39% para 46% num piscar de olhos. A lição aqui é clara: na internet, a lealdade e o tempo de reação ditam as regras do jogo. Análise de pesquisas e dados. Pesquisas conflitantes. Como isso se traduz fora das redes sociais? 7 pontos. Uma pesquisa diária, daquelas do tipo tracking, feita pela Atlas Intel, mostrou o presidente Lula com uma vantagem de 7 pontos sobre o Flávio, num cenário hipotético, logo depois do escândalo. Aí a gente se pergunta, se a crise foi resolvida em 2 horas, como é que se explica um baque eleitoral tão grande assim? Para explicar isso, a fonte faz uma comparação. Uma pesquisa da Vox Brasil, feita antes do vazamento, mostrava o Flávio numericamente na frente. A explicação deles para o conflito de dados é que a pesquisa da Atlas Intel, por ser diária e super volátil, meio que tirou uma foto no pior momento possível. Ela capturou exatamente o fundo do poço, a ponta lá de baixo daquele V, antes da onda de recuperação gerada pela internet ter tempo de chegar no eleitorado geral. Faz sentido a lógica, né? A ofensiva judicial, as consequências no mundo real, onde a batalha ganha outras proporções. 11. Para um pouquinho para absorver isso. O senador passou a enfrentar, de uma vez só, 11 ações judiciais diferentes. E todas elas vieram quase que na mesma hora em que o vazamento original estava repercutindo. É uma avalanche de processos, gastos e burocracia focados num alvo só. Olha como as coisas escalaram rápido. De um lado, o site da Intercept solta a matéria, e às 16 horas vem o contra-ataque em vídeo que estanca a crise nas redes. Mas no mundo real das instituições, a coisa foi feroz. Do áudio na imprensa, pulou para 11 ações legais e combinou com o ministro Flávio Dino abrindo uma apuração formal, trazendo todo o peso do Supremo para dentro da história do financiamento do filme. E tudo isso leva à conclusão super incisiva que o material analisado faz. Segundo a teoria deles, a oposição tentou, mas falhou completamente em destruir o senador na internet, um terreno onde eles não têm o controle. Então, como não deu certo lá, eles teriam mudado a estratégia para o sistema de justiça. A fonte faz acusações pesadas, viu? Falam em investigações sem foco, dizem que a própria PGR estaria vazando dados e que o STF estaria tentando amarrar figuras aliadas, tipo o Cláudio Castro, nessa trama do Banco Master. Independentemente do lado político e de quem está com a razão nos fatos, toda essa cronologia levanta um debate fascinante sobre o controle de danos hoje em dia. Será que o sucesso ou a ruína de um político se resume à velocidade em que ele consegue viralizar uma defesa na internet? Fica aí a reflexão. Na era das redes sociais, uma crise política dura apenas 2 horas. Agradeço demais a companhia de todo mundo nessa explicação e a gente se vê na próxima análise. Até lá!